8h20 da manhã, vamos falar sobre a inteligência artificial, um assunto que você está ouvindo falar há muito tempo, já tem uma noção sobre do que se trata, mas não tem muita profundidade. Nós convidamos aqui para o Jornal Gente para conversar conosco o senador Eduardo Gomes, que é o relator do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Nós tivemos mais um adiamento, né, senador, a respeito da discussão desse tema. Por que um novo adiamento? Vamos começar por aí a nossa conversa. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Cláudio Berto, Guilherme, a todos do Jornal da Gente. Bom dia. Um adiamento natural, porque é um assunto muito complexo. A gente tem discutido inteligência artificial no Congresso Nacional já há 2 anos e pela primeira vez a gente chega com um trabalho já aprovado em 2 comissões, centenas de audiências públicas e mesmo assim, na hora da apresentação do relatório final, algumas dúvidas, alguns ajustes foram necessários e a gente sem nenhum problema vai agora para esse pequeno recesso, trabalhando também essas diferenças, né? São vários setores envolvidos, é uma nova forma de ver a vida, os negócios, o dia a dia da população, e essa matéria é complexa no mundo inteiro, né? Então não é muito difícil ter que passar por alguns ajustes. Esse é mais um momento e a gente vai fazer isso com muita tranquilidade. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Há uma grande preocupação, senador, que o Congresso Nacional acabe não resistindo à tentação de estabelecer algum tipo de controle sobre uma ferramenta que, na verdade, para cujo uso precisa ter liberdade, né, dos cidadãos. A gente está assistindo aí, na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça autorizou por unanimidade a utilização da inteligência artificial pelos juízes do Brasil, né? E no Congresso Nacional a gente vê que há propostas, há uma dezena de propostas, enfim, em cima das quais o senhor vem trabalhando, que tem lá coisas que até Deus duvida, né? Tem lá algumas propostas, assim, por exemplo, que dificultam ou impedem mesmo o uso da inteligência artificial para recaptura de criminosos em fuga, né? Que ser evadidos do sistema penitenciário, que impede a utilização da inteligência artificial para a produção de flagrante delito contra criminosos. É tudo muito estranho, né? E eu gostaria que o senhor ou nos tranquilizasse ou nos avisasse de que tem coisa vindo por aí que pode não ser do agrado geral, digamos assim. Cláudio, eu acho que essa presença multipartidária, né, ainda mais no momento em que a gente vive a polarização e uma vigilância muito grande sobre a liberdade de expressão, é evidente que esses sinais sempre são detectados e inteligência artificial, como é um assunto novo, um assunto muito complexo, há sempre uma tendência de tentar estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte dentro do projeto. Então, a gente tem feito esses filtros, conversado, estabelecendo prioridades para a regulação da tecnologia e deixando assuntos mais complexos para outras bases. O que aconteceu, por exemplo, com relação às relações de trabalho. A gente sabe que o mundo vai está transformando, na verdade, as suas relações de trabalho, e isso ocorrerá numa outra legislação, num outro projeto. Então, há sempre uma tendência de tentar misturar tudo, eleição, liberdade de expressão, mas em pontos importantes nós avançamos, como é o caso da propriedade intelectual, direitos autorais, fato muito importante para a sobrevivência dessas profissões todas depois da IA generativa, né? Esses chats aí que estão condensando tudo que a gente produziu e que precisam conversar com direito e propriedade intelectual. Senador, deixa eu lhe perguntar, está havendo aí um adiamento atrás do outro em relação à PL da inteligência artificial, e isso me parece denota uma preocupação com os dispositivos que estão inclusos, e alguns alertam para uma burocratização do processo de adoção dessa tecnologia
o que pode levar a um atraso, inclusive na utilização dessa ferramenta em geral pela sociedade. Quais são as garantias que o senhor dá, senador, de que a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, ela virá para estabelecer regras, mas não para engessar um mecanismo que me parece já está sendo utilizado em larga escala nos países desenvolvidos e também no Oriente, nos países do bloco oriental, como a China, a Índia, o Japão e os tigres asiáticos? Bom, primeiro, para a gente avançar, é preciso desvendar algumas lendas, né? No Brasil, o que é certo é que não regulamentar não deu capacidade de desenvolvimento, fomento, aquela alegria de investimentos em inteligência artificial. A realidade mostra que em países onde há uma regulamentação, a tendência de desenvolvimento é sempre maior. O grande desafio é em que medida regulamentar. E aí você tem razão quando a gente precisa deixar claro os parâmetros, a fiscalização e principalmente a validação. O grande problema que há essa confusão sobre redes sociais, plataformas, inteligência artificial, todo esse ambiente digital, é que a gente precisa que todo mundo tenha liberdade e que tenha uma liberdade identificada, simples. Qualquer um pode fazer o que acha importante na vida, desde que se identifique, e é isso que é importante nesse ambiente. Com relação à tecnologia, o que a realidade mostra é que o Brasil vem perdendo espaço significativo para países que já fizeram a regulação e que o investimento, 90% do investimento vai para os lugares onde há uma certa regulação. Então, nesse ambiente de inteligência artificial, a gente não vai conseguir se isolar. O Brasil é uma casa com 230 milhões de moradores, numa rua de 8 bilhões de pessoas e muitos desses moradores bisbilhoteiros. Então, a gente precisa se organizar minimamente. Agora, usar o tempo adequado para aprovar a legislação sem atropelo, sem tirar direitos e sem misturar as coisas. É isso que a gente vai Mas, senador, por que dos adiamentos? Calma, mas com determinação. Qual que é o diagnóstico Porque é o processo que o senhor faz dos legislativo. adiamentos? Bom, primeira coisa, a gente está num processo absolutamente consultivo. Desde que assumi a relatoria, por determinação do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, em cada ponto do relatório, a gente tem provocado as instituições, imprensa, artistas, jornalistas, empresários, setor da saúde, setor financeiro, para buscar aperfeiçoamento dessa legislação. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, que detém a maior expertise nessa área, o presidente Biden editou um decreto de 92 páginas, o maior da história dos Estados Unidos, e a regulação sequer chegou ao Congresso Nacional. Então, o Executive Order é que faz as regras para a inteligência artificial. Na União Europeia, há 5 anos se estuda o assunto e já está na segunda regulação. Então, temos que admitir que é um assunto complexo que a gente não pode sair chutando. Aliás, ultimamente, chute não é uma habilidade do brasileiro, né? Verdade. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Gomes ao vivo aqui no Jornal Gente. Fala, Cláudio. Exceto o Botafogo, desculpa. Exceto o Botafogo, né? Não é, senador? Está indo muito bem. Mas, senador, ainda nessa questão aí de saber como é que vai ser a regulamentação, o senhor falou de experiências internacionais. Qual é o parâmetro que está sendo usado, do texto que está sendo construído? O que o senhor pode adiantar para nós? Essa questão da identificação que o senhor traz, né, para proibir, por exemplo, a má utilização da inteligência artificial com anonimato, para alguém tentar, de alguma forma, usando a tecnologia, burlar as regras e ganhar algum tipo de proveito. Como que isso pode ser feito? Nós temos tecnologia, temos expertise hoje no Brasil para fazer essa identificação rápida. A legislação vai trazer esses parâmetros todos? Um ponto importante é que a gente conseguiu, de maneira inédita nesse projeto, estabelecer uma regulação setorial, por exemplo, pelas agências reguladoras que já trabalham com determinadas áreas. Ou seja, a ANS na saúde, a Anvisa, na área financeira, o Banco Central, que dificilmente nós teríamos outras instituições no Brasil com capacidade de fiscalização. E, além disso,
a ANPD, que é uma agência de proteção de dados, recém-criada ainda no governo do presidente Bolsonaro, que precisa ser reformulada e ampliada para esse papel de fiscalização. E clareza nos métodos para que a sociedade também tenha capacidade de fiscalizar. Mas a inteligência artificial não é um crime novo atrás de uma lei nova. Quem estiver fazendo alguma coisa errada vai ter estabelecido aí a lei como é na vida comum. É por isso que a gente precisa modernizar, aprovar, regular, mas não pode, como disse o nosso amigo Guilherme, não pode engessar. A gente precisa ter essa medida, e essa medida é uma medida difícil de conseguir. Senador, deixa eu lhe perguntar. Perdão, Cláudio, vai lá. Desculpe. Esse tema, né, como tudo é frequente no Congresso, né, acabou dando margem para muito, nessa Assembleia Nacional Constituinte a que o senhor se referiu, né, acabou dando margem ao aparecimento de muitos jabutis, né? Muitos jabutis nessa proposta aí de regulamentação da inteligência artificial. Entre elas, o senhor nos traz uma notícia animadora. É da exclusão, por exemplo, da tentativa de um desses jabutis, né, que foi exatamente para tratar da questão trabalhista, né? Havia um projeto, havia uma proposta, ou há uma proposta sobre a mesa, né, que contraria a Constituição, contraria decisões do Supremo, até a própria CLT, né? Meio que fazendo acenos ao atraso e ao retrocesso na questão da legislação trabalhista, por exemplo, proibindo demissão coletiva sem definir no projeto, na proposta, o que é coletivo, né? E até o professor José Pastores me diga uma coisa, uma pequena empresa, uma microempresa com 5 funcionários, 3 demissões, isso pode ser classificado de coletivo, né? Enfim, o fato é que é boa a informação, é muito animadora de que o senhor nos traz, de que coisas dessa jabutis assim vão ficar para uma outra oportunidade, um projeto mais específico, eventualmente, tomara que não passe, mas enfim, é do Congresso Nacional essa prerrogativa, essa tarefa. O que eu queria saber do senhor é exatamente isso. O seu trabalho maior excluir da proposta esses jabutis ou construir um texto que venha a ser consensual no sentido de que, olha, está aqui, é preciso obedecer certos parâmetros, como, por exemplo, a identificação de quem usa a inteligência artificial e tal. Qual a dificuldade de o Congresso chegar a essa conclusão, né? A conclusão de fazer um projeto enxuto, que não tenha penduricalhos? Eu queria que o senhor nos falasse sobre isso, por favor. Bom, Cláudio Beto, está muito correta a sua abordagem, porque o grande desafio é despolitizar. Se tem uma coisa que não pode ser politizada é a regulação de inteligência artificial. Eu tenho uma preocupação muito grande, nós vamos evoluir em algum momento para uma nova relação de trabalho. Já há países em que o cidadão teve uma mudança na legislação, trabalha em 5 empregos, numa carga horária menor, ganhando mais. É evidente que a utilização de máquinas, a utilização de sistemas, diminui a mão de obra tradicional, mas é preciso achar uma forma de garantia que não sacrifique também o empresário. É inútil essa guerra quando acaba o principal, que é o capital, que faz a relação de patrão e empregado. Então, eu acho que a Justiça Trabalhista do Brasil vai ter que ser proativa, é uma grande chance aí para um trabalho proativo, despolitizado, de novas relações de trabalho, mas isso será numa outra legislação. Agora, essa relação permanente de aferir e de tentar descontaminar o texto de questões políticas, partidárias, eleitorais e uma série de outras dificuldades é o grande desafio, mas não é um desafio só do relator, é de toda a comissão, de todos os partidos, e a gente tem levado a termo para tentar chegar numa boa legislação, já que esse projeto ainda vai para a Câmara, ainda haverá uma tramitação. E com relação aos jabutis, eu acho que na COP no Brasil a gente tinha que entrar com a autorização da caça aos jabutis no Legislativo, para ver se a gente diminui um pouquinho esse trânsito de matéria estranha em matérias importantes que a gente tem que votar. Ô, senador, deixa eu lhe perguntar sobre a utilização negativa da inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa,
Aquela que pode, por exemplo, fazer com que haja uma montagem e, de repente, a sua voz é reproduzida, dando uma determinada declaração que lhe comprometa e que não é verdadeira, ou que, de repente, até simule o seu rosto, o colocando numa situação que o senhor não protagonizou e talvez até envolvendo o senhor ou qualquer outra pessoa num crime, de forma a destruir sua reputação. O Tribunal Superior Eleitoral está tentando regulamentar a matéria no âmbito eleitoral para 2024, mas me parece que tal regulamentação ela não será suficiente, ou me parece, sem uma legislação específica construída, ela não dará a resposta necessária para quem vai utilizá-la pelo crime. Antes foi bem mencionado aqui, a inteligência artificial pode servir para combater o crime, mas como qualquer tecnologia, ela também pode ser utilizada para que o crime seja cometido. E daí eu pergunto, o que está previsto em termos de punição para o uso criminoso da inteligência artificial? O que o Congresso pretende estabelecer como norma em relação a esse tipo de matéria? Guilherme, existem três pontos importantes nessa discussão. Primeiro, que é a validação. Tudo que tiver o uso de inteligência artificial, principalmente generativa, deve ter alguma sinalização, uma marca d'água, alguma identificação. Precisa transitar na rede com o ateste de que aquilo ali tem utilização de inteligência artificial. Até eu uso um exemplo de um amigo que disse que concorreu a um festival de arte e fez uso de inteligência artificial, me perguntou o que aconteceria se ele fosse o vencedor. Eu digo, dependendo do edital, você está desclassificado. Outro ponto importante é que a gente não pode cuidar da tecnologia sem cuidar da origem do que gera tecnologia. Por exemplo, é absurdo pensar que a IA generativa ou que os chats podem reunir o conteúdo jornalístico. Uma coisa é usar para pesquisa, outra coisa é usar para ganhar dinheiro. Tem que pagar quem produziu a notícia, quem fez a música, quem fez o filme. Então, são relações importantes de propriedade intelectual e de mineração de dados, que é um assunto novo, minerar dados sem autorização do autor, ou então identificar do autor que seja feita a pergunta se ele quer ou não participar da sua obra ou do seu conteúdo numa outra forma, num outro formato. Muito bem. Senador, para a gente finalizar, eu queria só aproveitar a presença do senhor aqui, porque o senhor também é o relator do projeto do cigarro eletrônico, né, que também teve a apreciação adiada para depois do recesso. Queria as suas considerações. E a tendência é mesmo de regulamentar o cigarro eletrônico no Brasil a partir do mês de agosto? Bom, esse assunto é um assunto que passa pela minha relatoria na CAI, mas vai a 2 comissões de mérito também. E eu não tenho dúvida de que o Brasil está sendo fortemente atacado por uma ilegalidade que, do jeito que está, precisa de uma providência. Se nós pedíssemos agora no programa aqui, todos nós, o cigarro eletrônico pelo iFood, por exemplo, todos nós receberíamos em poucos minutos. Então, tem criança comprando, mais de 9 milhões de brasileiros utilizando cigarros eletrônicos sem ter a mínima ideia do que está fumando. Eu acho que o setor de saúde precisa regular, a Polícia Federal, a fiscalização, até para você coibir o uso, principalmente para menores, é preciso que tenha um controle sobre essa situação. Está muito claro que hoje em dia você sai às ruas, todo mundo está fumando uma coisa que não sabe o que é, então é preciso tomar uma providência. Eu pessoalmente acho que o controle só virá se houver regulamentação. Do jeito que está, entre uma proibição e outra, só aumenta o consumo e aumenta a presença do crime organizado na venda e uma série de mazelas. O cigarro eletrônico não faz bem. Agora, do jeito que está, faz muito mal no Brasil. Senador, eu tenho uma última pergunta ainda sobre inteligência artificial, que é o seguinte: a gente vê que há propostas aí sobre a mesa, inclusive já como eu disse, o Conselho Nacional de Justiça já autorizou os juízes a se utilizarem de inteligência artificial. Aí só um parênteses, né? Você vê, o juiz pode usar a inteligência artificial para prolatar sentenças, e o artista não pode usar a inteligência artificial como instrumento, como uma ferramenta de trabalho. Isso precisa ser bem definido. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: de que maneira esse projeto pretende proteger a população,
né, os direitos individuais dos cidadãos, né, do próprio Estado. Eu me refiro ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, né? São pessoas, são instituições muito poderosas. Nós assistimos no Brasil hoje a evidências, né, e demonstrações e denúncias de perseguição por parte de setores da justiça a setores que os criticam, né, que criticam a justiça. De que maneira esse projeto protege o cidadão dessa ação perseguidora, persecutória, digamos, né, ilegal, à margem da Constituição, exercida pelo Estado brasileiro? Bom, existem as instâncias ligadas ao poder, no Legislativo, Conselho de Ética, na Justiça, o CNJ, mas existe também o senso comum, o bom senso. Eu acho que a velocidade da vida exercida com inteligência artificial, com plataforma e com a informação instantânea, tende em algum momento a deixar muito claro quem está sendo perseguido, por que está sendo perseguido, e a gente vai chegar a um momento em que é preciso manter a punição de quem cometeu o crime, mas vai chegar um momento também de manter a punição para quem coloca um crime sem que a pessoa tenha cometido, ou então quando há o desequilíbrio total, né? O que a gente vê no Brasil hoje é que há os mesmos assuntos tratados de maneira diferente. Isso é fruto da polarização, mas eu tenho certeza que as eleições municipais já vão dar um recado e a próxima eleição 2026 acho que vai consolidar um certo cansaço da população brasileira que tem acesso hoje à comunicação a partir do celular que está no seu bolso. Quero agradecer ao senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, que conversou ao vivo conosco sobre questões importantes em debate no Congresso Nacional. Senador, foi uma honra, hein? Até uma próxima. Honra toda minha, muito obrigado pelo Jornal da Gente aí, essa audiência maravilhosa. Um abraço a Cláudio Humberto, ao Guilherme e ao Pedro Campos. São 8 horas e 42 minutos. Na sequência, nós vamos falar sobre a violência.